Fala aí, galerinha, tudo bem? Bom, dando continuidade aí sobre as nossas aulas sobre regiões do Brasil, hoje a gente vai falar da região norte, e aí a gente tem um ponto importante, que a região norte ela é a maior região em extensão territorial do Brasil. Então a gente tem 7 estados brasileiros, o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Só que mesmo ela tendo aí a maior extensão territorial do nosso país, ela tem a menor densidade demográfica. Então isso significa que ela tem uma ocupação humana muito baixa. Então mostra aqui pra gente que tem aproximadamente 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Atualmente eles têm uma economia bastante diversificada. Aí eles têm algumas atividades industriais, a questão da agropecuária e a questão do extrativismo muito presente nessa região. E aí vamos dar um destaque, a gente vai falar bastante nas nossas aulas, então esses vídeos são só dicas rápidas mesmo, sobre a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus ela foi instituída com a ideia de tentar atrair uma população para essa região, atrair indústrias para essa região, só que não teve um resultado muito positivo, porque toda a matéria-prima vem de outras regiões, uma matéria-prima transformada para algum tipo de industrialização acaba vindo normalmente da região sudeste, da região sul. Uma mão de obra qualificada também acaba se concentrando na região sudeste e na região sul. A questão do transporte dessas mercadorias para consumo interno, o maior mercado consumidor que a gente tem é na região sudeste. Então a Zona Franca de Manaus, ela surge aí com o objetivo de tentar atrair as indústrias, atrair uma economia para essa região que tem uma densidade demográfica muito baixa e uma economia que se baseava principalmente aí na agropecuária e no extrativismo. Algumas indústrias se instalam aí nessa Zona Franca de Manaus, mas não tem o sucesso que o governo esperava. A gente tem a questão da agropecuária muito presente na Amazônia. Isso é um ponto muito negativo, porque para se produzir agropecuária na região norte, eles precisam desmatar a floresta amazônica, então isso é um ponto aí de bastante discussão, que a gente vai falar. O extrativismo, tanto o extrativismo vegetal quanto o extrativismo mineral. Acho que vocês já ouviram falar aí do projeto Carajás, vocês já ouviram falar de Chico Mendes, a questão da borracha aí dentro da região norte, que a gente vai discutir um pouco mais a fundo durante as nossas aulas. A questão do clima, então o próprio nome já fala, o clima equatorial. Vamos pensar que a floresta amazônica ela é considerada a maior floresta equatorial do mundo, certo? Por que equatorial? Porque ele está ali na linha do Equador. Então toda aquela região está próxima à linha do Equador. Então eu tenho predomínio do clima equatorial. Quais são as características desse clima equatorial? Eu tenho temperaturas elevadas ao longo do ano. Então olha só, temperaturas muito altas e chuva o ano inteiro. A gente pode observar que mesmo na época do inverno, a gente tem uma grande quantidade de chuva. A gente tem um pedaço pequeno, como Tocantins, Pará e Roraima, que tem o clima tropical. Então a gente sabe que o clima tropical a gente tem as duas estações do ano muito bem definidas, o inverno e o verão. O inverno você tem aí temperaturas amenas e o verão a gente sabe que ele é frio e seco. Desculpa, gente, o inverno é frio e seco e o verão ele é quente e úmido. Então a gente tem aqui ó, um climograma também dessa região. Em relação à vegetação, o que tem como predomínio na região norte é a floresta amazônica. As características da floresta amazônica, ela é uma floresta bastante densa, então bastante fechada, alta e heterogênea. Então as árvores dela são muito altas e a gente tem uma espécie muito variada. Ela tem folhas latifoliadas, então são folhas largas, folhas grandes, e perinófilas. O que significa isso? Que elas não caem o ano inteiro. Vocês sabem, vocês já ouviram falar que a floresta amazônica ela tem um solo infértil. O que significa? Esse solo ele só consegue os nutrientes suficientes para ele se desenvolver com a queda dessas folhas.
Porque essas folhas, quando elas caem no solo e elas começam a se decompor, ocorre um processo que a gente chama de humus. Então, graças às folhas que o solo da Amazônia ele se torna um solo fértil. Então, por conta aí desse desmatamento, é muito difícil você conseguir recuperar essa parte que foi desmatada depois. A gente também tem uma presença do cerrado, e a gente já estudou o cerrado na região centro-oeste, na região sudeste, então vou falar rapidamente de novo sobre as características do cerrado. São árvores de pequeno porte com galhos tortos, lembra? Que eles ficam tortos porque eles precisam ir muito fundo para conseguir alcançar água, já que são regiões mais secas. Em relação ao relevo da região Amazônia, a gente prevalece as áreas de planície, principalmente porque a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, lembra, planície normalmente fica locais próximos à água. A gente tem a incidência de planaltos, tanto que os pontos mais altos do Brasil ficam nessa região. Vocês já ouviram falar o Pico da Neblina, o Pico 31 de Março, o Monte Roraima, em que eles dão o nome de Planalto das Guianas, que ela eu coloquei aqui a definição para vocês, uma formação no relevo da América do Sul, localizada entre o Oceano Atlântico e as planícies da Amazônia. Então, ela é constituída por terrenos basicamente cristalinos que se formaram ali na época do período pré-cambriano. Então, a gente tem um destaque aí. A gente tem os três tipos de relevo, planalto, planície e depressões, mas a gente tem um destaque para as planícies. O que prevalece nessa região são as planícies. Sobre as bacias hidrográficas, a maior bacia do mundo é a bacia do rio Amazonas. Por que eu não posso falar que o rio Amazonas ele é o maior rio do mundo em extensão? A gente perde aí por pouquíssimos quilômetros do rio Nilo, mas ele é o maior rio do mundo em volume de água. Ele não é, a bacia da Amazônia ela não é uma bacia 100% brasileira, porque nasce ali na Cordilheira dos Andes, no Peru, e quando ele entra no Brasil, que ele recebe o nome de Solimões. E aí lembra? Rio Negro e Rio Solimões, a junção desses dois rios é que formam aí o Rio Amazonas. E aí dentro dessa bacia existe um grande potencial para a geração de energia elétrica, mas não existem grandes usinas hidrelétricas porque é uma região pouco povoada. Então eu não preciso aí de uma grande quantidade de usinas hidrelétricas para a região em que eu tenho a menor ocupação do nosso país, certo? Poderia também ser muito utilizada para transporte de mercadoria, mas também é uma região que ela não é muito desenvolvida economicamente. Pessoal, na aula a gente vai falar sobre a questão do conflito das terras indígenas depois da reforma agrária. A gente vai falar rapidamente quem foi Chico Mendes, a gente vai falar um pouco mais a fundo do processo histórico dessa região e a gente vai falar mais a fundo aí de todos esses temas de dicas rápidas sobre a região norte. Tranquilo? Então vejo vocês aí terça-feira às 8 horas. Beijo!